Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 15. Paulo já está chegando ao fim da sua carta. E depois de falar sobre tantos assuntos, agora ele vai falar sobre a ressurreição. Esse capítulo 15 é um capítulo longo. Prepare-se para uma leitura longa, são 58 versículos e Paulo vai tratar sobre esse assunto tão importante, sobre a ressurreição, sobre a nossa ida aos céus. Como isso vai acontecer? Quais são os detalhes? O que vai acontecer? Quero que você possa acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta. Então, pegue aí sua Bíblia, tá? Se você não está com ela agora, se agora não é um bom momento, deixa para assistir depois esse vídeo, porque esse é um projeto de leitura bíblica compartilhado. E o meu objetivo é ajudar você a compreender o texto, tá bom? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé será inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o qual também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Estou agora no versículo 10. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Versículo de número 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Bom, vamos parar aqui no versículo 12 para que você perceba que Paulo está trazendo esse assunto à tona, porque possivelmente algumas pessoas lá da cidade, da igreja de Corinto, estavam dizendo que não havia ressurreição. E um detalhe interessante é que os saduceus, lá da época de Jesus, eles tinham dificuldade com essa doutrina da ressurreição. Mas lembre-se que nós estamos na cidade de Corinto, uma cidade grega, uma cidade portuária, e estamos falando aqui com os destinatários que são gregos, então vem de uma cultura da Grécia. Vamos voltar? Versículo 13. Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, versículo 18, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Versículo 19, se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Versículo 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda parte. Versículo 29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles? Por que se batizam em favor dos que já morreram? E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá salvação, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelo que dizem as coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Vamos para o versículo de número 35. E a partir de agora, Paulo vai falar sobre um detalhe interessante. O que acontece com o corpo quando a ressurreição acontece? Vamos lá. Versículo 35. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas.
A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá o novo corpo como ela quer, como ele quer. Em um tipo diferente de planta cresce de cada tipo diferente de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro tipo para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como um corpo humano natural, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Versículo 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, um dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Versículo 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ok, aqui encerramos o capítulo de número 15. Foi uma leitura bíblica, pouquíssimos comentários, para que você entenda que Paulo estava
gastando muito tempo, ele dedicou um espaço enorme na sua carta para explicar sobre a ressurreição. A ressurreição nos dá tranquilidade de saber que Deus é superior às coisas terrenas. A saber que podemos olhar para o céu, podemos pensar nas coisas celestiais. Que Deus nos ajude nessa caminhada e nesse entendimento. Esse é o projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Próximo encontro, 1 Coríntios 16.